Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Hoje a gente vai ver sobre produção industrial, que tem no caderno de vocês aqui na trilha 2, né? Então, eu já fiz uma atividade com vocês, né? Essa aqui, por exemplo, está lá no Classroom, mas eu vou dar uma explicadinha aqui no conteúdo para vocês realizarem a próxima atividade, né? Então, tem aqui uma charge, né? Costuma ter nos nossos livros de geografia também. Onde é a figura 1 que diz, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, é uma charge onde os funcionários de uma empresa de produção, né, não conhecem o produto final da própria empresa que trabalha há tanto tempo, porque eles são acostumados a desenvolver uma única atividade dentro da empresa, né? Esse é um modelo de produção que a gente já viu um pouquinho também sobre isso. E tem uma outra charge aqui também, né? Uns experimentos aqui, né? Laranja, cereja e a junção dos dois no que se obtém, né? Criado em laboratório, inclusive. E aí, o que você viu nos dois cenários? Aí dá para vocês fazerem uma comparação entre as duas figuras, né? Se tem a qual tipo de produção ela está se referindo, né? Então, aí aqui a gente vai ver a exploração, né? Com o texto. Estamos na metade do caminho e está na hora de entender um pouco mais sobre a industrialização. Mas me diga uma coisa, você sabe onde nasceram as primeiras indústrias? Pois bem, você vai descobrir isso e também como eram as primeiras fábricas e a vida dos seus trabalhadores. Nesse relato de um cara bem importante que você já ouviu falar na trilha anterior, né, de Friedrich Engels, um dos pensadores do socialismo, junto com Marx. Você sabia que antes de ajudar a fundar o socialismo científico, ele estudou a fundo o surgimento e a vida das indústrias, inclusive trabalhou nas fábricas de seu pai. Sim, sua família era proprietária dos meios de produção. Interessante, não? Vamos ver o que ele diz sobre o assunto. Então, a gente já viu um pouquinho disso no ano anterior, né? No início da aula, do ano anterior, quando a gente ainda tinha aula presencial. Acho que vocês lembram, né? Onde foi o berço da industrialização, né? Acho que vocês lembram sim. Então, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. A história da classe trabalhadora na Inglaterra começa na segunda metade do século passado, com a invenção da máquina a vapor e das máquinas destinadas a trabalhar o algodão. Sabe-se que estas invenções desencadearam uma revolução industrial que simultaneamente transformou a sociedade burguesa no seu conjunto, cuja importância só agora se começa a reconhecer na história do mundo. Então, podemos observar aqui que o berço do processo industrial foi a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra e o país clássico desta revolução, que foi tanto mais poderosa quanto mais silenciosa se fez. E por isso que a Inglaterra é também o país da eleição, onde se desenvolve o seu resultado essencial, o proletariado. É só na Inglaterra que o proletariado pode ser estudado em todos os seus aspectos e relações. A gente vê um comportamento diferente, né, na Inglaterra até hoje, e pode ser associado a esse processo de industrialização, a esse berço, né, essa implantação da produção industrial. Então, antes da introdução da máquina, a fiação e a tecelagem das matérias-primas efetuavam-se na própria casa do trabalhador. Mulheres fiavam fio que o homem tecia ou que elas vendiam, quando o chefe da família não trabalhava. Estas famílias de tecelãs viviam na maior parte dos casos no campo, próximo das cidades, e o que ganhavam assegurava perfeitamente a sua existência, porque o mercado interno constituía ainda o fator decisivo da procura de fazendas. Era mesmo o único mercado. E o poder esmagador da concorrência que devia aparecer mais tarde, com a conquista de mercados estrangeiros e com a extensão do comércio, não pesavam ainda sensivelmente no salário. A isto juntava-se um permanente crescimento da procura do mercado interno,
paralelamente ao lento crescimento da população, o que permitia ocupar a totalidade dos trabalhadores. É preciso mencionar, por outro lado, a impossibilidade de uma concorrência brutal entre os trabalhadores, dada a dispersão do habitat rural, né? Então, a maior parte da população, antes desse processo industrial, era da zona rural, né? Assim o tecelã e foi mudando, né? À medida que foi se tornando um poder muito maior esse processo industrial, essa invasão das máquinas, né? Essa chegada e essa mudança radical na vida e na estrutura também das sociedades. Assim, o tecelã podia fazer muitas vezes economias e arrendar um bocado de terra que cultivava nas horas de ócio. Ele determinava a sua vontade, porque podia tecer quando e durante quanto tempo desejasse. É certo que era um pobre camponês e que se dedicava à agricultura com certa negligência, sem tirar dela um proveito real, mas pelo menos não era um proletário e tinha plantado, como dizem os ingleses, uma estaca no solo da sua pátria, tinha uma habitação e na escala social situava-se no escalão acima do trabalhador inglês de hoje. Então, tinha suas vantagens, mas tinha também suas desvantagens, né? Ou seja, não tinha um crescimento econômico tão real, mas também não tinha tantas desigualdades tão acirradas, né? E não tinha a DIT ainda, né? A tão e famosa DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, como ela chegou tão fortemente aí durante esse processo de revolução. Assim, os trabalhadores viviam uma existência em geral suportável e levavam uma vida honesta e tranquila, em tudo piedosa e honrada. A sua situação material era bem melhor que a dos seus sucessores. Não tinham necessidade de se matarem a trabalhar, não faziam mais do que lhes apetecia e, no entanto, ganhavam para suas necessidades e tinham tempos livres para um trabalho tão no jardim ou no campo. Trabalho que era para eles uma forma de descanso e podiam, por outro lado, participar nas distrações e jogos dos seus vizinhos. E todos esses jogos contribuíam para a manutenção da sua saúde e para o seu desenvolvimento físico. Então, essas eram as vantagens, né? O tempo de lazer, o tempo de escolher a hora mais apropriada para trabalhar ou não, né? Já que eles eram seus próprios, né, patrões, digamos assim. Então, para aprofundar mais sobre esse tema, é necessário que você realize os estudos no livro didático e no objeto de conhecimento a seguir. No livro de vocês também, terceiro ano, tem sobre essa questão, a gente já viu. E tem aqui um mapa conceitual do processo de industrialização, né? Os tipos de indústria, o espaço industrial, os modelos de produção e as revoluções industriais. Então, os tipos de indústrias são os bens de consumo, bens de capital, bens de produção. O espaço industrial era os Estados Unidos, a Europa, a Ásia e a Índia. Nos Estados Unidos, a manufatura, os manufatura belt, né, que era o cinturão onde ficava bem restrito ali aos processos de industrialização. E o Sunbelt ao Nordeste. Então, existiam dois espaços aí ligados fortemente ao processo industrial. E a Europa, a Ásia e a Índia, né? Então, os modelos de produção foi o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. As revoluções industriais, teve a primeira revolução industrial, que se iniciou dessa forma lá na Inglaterra, né? Dessa forma não, que a gente ainda não viu a forma de início, a gente fez só uma abordagem por enquanto, né? Antes da Revolução Industrial. Depois veio a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e, por fim, estamos vivendo uma quarta revolução industrial, né? Resolvendo os desafios da trilha, aí tem uma atividade que eu vou postar vocês no Classroom, tá bom? Então, é importante que a gente veja os modelos de produção, como vocês viram, será cobrado aqui na atividade, né? E eu vou passar uma atividade que vai ser cobrada e tem no livro didático de vocês, tá bom? Eu vou ver a página direitinho e disponibilizo lá no Classroom também para vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada nesse sentido aqui, certo? Temos aqui também
O texto da Revolução: robôs e máquinas fecharão milhões de empregos no Brasil. Isso é mais para frente que a gente vai ver. Então, a gente encerra aqui, né, com esse mapa conceitual, que é o texto 2, aqui desse processo de industrialização, né? Esse aqui é a trilha 1, então tem muita coisa ainda para ser explorada sobre esse tema. Eu vou gravar um videozinho também para contribuir com o aprendizado sobre a DIT, né? Que é a Divisão Internacional do Trabalho, que não dá para falar sobre o processo de industrialização sem falar da DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho. Até mais.